Olá, seja bem-vindo a mais um estudo sobre a doutrina reformada da Aliança. Estamos continuando nessa série de estudos sobre essa doutrina e a última vez eu introduzi a definição de aliança do teólogo americano presbiteriano O. Palmer Robertson. E ele falou sobre alianças como compromissos de sangue soberanamente administrados. Então, nós vamos examinar essa definição em mais detalhe. E também nós vamos ver que nem todos concordam com essa definição. E nós vamos ver por quê. Mas, em primeiro lugar, nós precisamos dar uma olhada à própria definição de Robertson. Então, primeiro, a palavra compromisso. O compromisso é o que liga as pessoas na aliança. E há três aspectos desse compromisso que nós precisamos destacar aqui. Primeiramente, o elemento formalizante. Em segundo lugar, o juramento verbal. E, em terceiro lugar, uma ação simbólica. Então, primeiro, o elemento formalizante. O que é isso? É uma declaração verbalizada do caráter do vínculo estabelecido entre as duas partes da aliança. Então, é elemento formalizante. Em segundo lugar, o juramento verbal. E nós vemos um exemplo desse tipo de juramento na aliança entre dois homens, Abraão e Abimeleque, nesse caso. Gênesis 21, 23 e 24 e versículo 31 também. Onde nós lemos, agora, pois, jura-me aqui por Deus que me não mentirás, nem a meu filho, nem a meu neto. E sim que usarás comigo e com a terra em que tens habitado daquela mesma bondade com que eu te tratei. E respondeu Abraão, juro. Por isso se chamou aquele lugar Berseba, porque ali juraram eles ambos. Então, o juramento verbal, em segundo lugar. E, em terceiro lugar, a ação simbólica. E há várias ações que encontramos na Escritura que acompanham a formalização de uma aliança, de um pacto. 7, de fato. A doação de um presente, que encontramos em Gênesis 21. Uma refeição, encontramos em Gênesis 26, Êxodo 24. A criação de um memorial, Gênesis 31, Josué 24. A aspersão de sangue também, Êxodo 24, versículo 8. A oferta de um sacrifício, Salmo 50, versículo 5. E passando debaixo de uma vara, outro exemplo de uma ação simbólica, nas profecias de Ezequiel, capítulo 20, versículo 37. E finalmente a divisão de animais na aliança entre Deus e Abraão, Gênesis 15, 10 e 18. Então, existe uma relação estreita entre o juramento e a aliança. Assim como a noiva e o noivo trocam alianças, esses anéis, como símbolo e como garantia da sua fidelidade constante e amor permanente, então os sinais da aliança simbolizam a permanência do vínculo entre Deus e seu povo. Então é a palavra compromisso. Mas agora nós vamos pensar na expressão mais ampla, compromisso de sangue. Essa frase expressa a supremacia do compromisso entre Deus e o homem no contexto da aliança. A frase bíblica, fazer uma aliança, literalmente é, na língua hebraica, cortar uma aliança. E essa palavra, esse verbo cortar, é significativo. Em Gênesis 15, essa frase é usada para descrever alianças inauguradas por homens com homens, alianças inauguradas por Deus com homens e alianças inauguradas por homens com Deus. Então, em todos esses contextos. Então, os pactos incluem rituais, ações cerimoniais que envolvem o derramamento de sangue. E uma ação simbólica é a divisão de animais em pedaços na cerimônia ritual. É uma atividade que até acontece até hoje em alguns lugares. Por exemplo, no Sudão, na África, onde as partes do pacto precisam passar acima do corpo de um boi
que foi matado para selar a aliança. A divisão, a separação dos animais em pedaços, em 2 pedaços, simboliza uma promessa até a morte, no ponto do compromisso da aliança. E nós encontramos essa cerimônia na aliança com Abraão e também encontramos nas profecias de Jeremias. Jeremias capítulo 34, versículos 18 a 20. Então, Jeremias 34, 18 a 20, onde nós lemos: Farei aos homens que transgrediram a minha aliança e não cumpriram as palavras da aliança que fizeram perante mim, como eles fizeram com o bezerro que dividiram em 2 partes, passando eles pelo meio das 2 porções. Os príncipes de Judá, os príncipes de Jerusalém, os oficiais, os sacerdotes e todo o povo da terra, os quais passaram por meio das porções do bezerro. Entregá-lo-sei nas mãos dos seus inimigos e nas mãos dos que procuram a sua morte. E os cadáveres deles servirão de pasto às aves dos céus e aos animais da terra. Então, o sangue é significativo nas Escrituras porque representa a vida. E a vida está, a Escritura diz, no sangue. E especificamente encontramos isso em Gênesis capítulo 9, versículos 4 a 6, onde Deus diz: Carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida. E todo animal o requererei, como também da mão do homem. Sim, da mão do próximo de cada um requererei a vida do homem. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Falando sobre a importância do sangue, como algo que representa a própria vida da pessoa ou do animal, do ser vivente. A mesma verdade é enfatizada na lei de Moisés, especificamente em Levítico 17, e versículos 10 a 14. Levítico 17, 10 a 14 diz: Qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre vós, que comer algum sangue, contra ele me voltarei e o eliminarei do seu povo. Porque a vida da carne está no sangue. Eu vou-lo tenho dado sobre o altar para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. Portanto, tenho dito aos filhos de Israel: nenhuma alma de entre vós comerá sangue, nem o estrangeiro que peregrina entre vós o comerá. Qualquer homem dos filhos de Israel, ou dos estrangeiros que peregrinam entre vós, que caçar animal ou ave, que se come, derramará o seu sangue e o cobrirá com pó. Portanto, a vida de toda a carne é o seu sangue. Por isso, tenho dito aos filhos de Israel: não comereis o sangue de nenhuma carne, porque a vida de toda a carne é o seu sangue. Qualquer que o comer será eliminado. Então, as palavras da lei de Moisés, Levítico capítulo 17. Então, no contexto da refeição da aliança, da Páscoa, Jesus introduziu as disposições da nova refeição da aliança. A sua intenção foi proclamar-se como o Cordeiro, o próprio Cordeiro da Páscoa, tornando a si mesmo as maldições da aliança. Sua morte, a morte de Cristo, foi substitutiva. Seu sangue foi derramado para seu povo. E nós temos a figura dessa realidade na cerimônia em Gênesis capítulo 15. E versículos 9 a 17. E aqui Deus diz: Toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. E ele, que é Abraão, tomando todos esses animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades, umas defronte das outras. E não partiu as aves. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxotava. Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abraão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então me foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. E tu irás para os teus pais em paz.
será sepultado em ditosa velhice. Na quarta geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas. E eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Agora, normalmente, o que aconteceria? Seriam as duas partes, os dois participantes na aliança, que teriam passado por meio dos pedaços dos animais. Mas aqui, nós vemos o próprio Deus passando por meio dos cadáveres, na forma da tocha de fogo e fogareiro fumegante. Isso simboliza o fato de que ele é quem assumiria a responsabilidade das duas partes da aliança. Também um princípio muito importante e central nas alianças entre Deus e o homem. Então, falamos sobre compromisso de sangue, agora compromisso de sangue administrado soberanamente. Então, é a frase inteira. A evidência bíblica, que é mais importante, e a evidência extra-bíblica, fora da Bíblia, que nos ajuda a entender a forma das alianças, mostram a forma unilateral do estabelecimento da aliança. Vem de um lado só. Nas alianças bíblicas, é o soberano Senhor dos céus e da terra, o Criador dos céus e da terra, que estabelece as alianças. E ele dita os termos da aliança. É Deus que faz as exigências. É ele que determina todo o aspecto de cada aliança. E, ultimamente, é ele que realiza as obrigações da aliança. Como nós enfatizamos, cada aliança tem duas partes. Promessa, dois aspectos, podemos dizer. Promessa e obrigação. Mas até a obrigação é cumprida pelo próprio Deus. Então, ele é soberano. A aliança é administrada soberanamente. A aliança não é um compromisso entre parceiros iguais, ou um relacionamento que o homem pode administrar ou ditar. Não. A fonte da aliança é Deus. Os termos da aliança são ditados por Deus. E a realização da aliança é de Deus. Embora nem todos concordam com todos os pontos dessa definição de Robertson, e há variações e entendimentos diferentes da definição de aliança, essa definição ajuda muito em nosso entendimento das alianças bíblicas. Então, uma aliança é um compromisso de sangue administrado soberanamente. Então, no próximo estudo, nós vamos continuar e vamos falar sobre a extensão das alianças divinas. Então, até a próxima vez.